Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Débora Bernardes, psicóloga e consultora organizacional e estou participando do quadro Hoje Eu Posso Ser Sua Inspiração, da Inovatis. Estou aqui para falar como se portar na entrevista de emprego, né? Às vezes dá aquele frio na barriga, a gente não sabe o que falar, como agir. Então eu separei algumas dicas bem legais para trazer aqui para vocês, para que não tenha erro e você se saia muito bem. Vamos lá! Antes de tudo, é muito importante você se perguntar se você realmente está preparado para aquela vaga. Se aquela vaga realmente tem a ver com o seu propósito. Porque não adianta você entrar, passar por um processo de entrevista, passar no processo seletivo e ficar na empresa meses, 2, 3 meses, porque não se adaptou ao emprego. Então, é muito importante que essa vaga tenha a ver com o seu propósito de vida. Primeira dica que eu deixo para vocês é essa. Segunda dica que é muito importante: não fale dos seus problemas na hora de entrevista de emprego. Lá é um momento para você apresentar suas qualificações. Então, não utilize esse momento para falar que está desempregado, que está precisando muito de emprego, que você precisa pagar suas contas. Sinto lhe falar, mas o recrutador não está preocupado com isso. A entrevista, ela é como se fosse uma competição, sai dali o melhor. Então, utilize o tempo que você tem para você dar o melhor de si. É muito importante, antes da terceira dica, eu lembrar vocês de que hoje as empresas contratam por comportamento também. Antigamente, era contratado por conhecimento, por aquele currículo cheio de cursos, qualificações, e demitido por comportamento. Então, diante disso, as empresas também passaram a contratar por comportamento. Então, com isso, eu vou dar a terceira dica para vocês. Como vocês vão se preparar para a entrevista, ainda em casa. Primeiro ponto, pesquisa sobre a empresa que vocês estão se candidatando para a vaga, que vocês foram chamados para a entrevista. Pesquise sobre o negócio, a missão, visão, valores, quais as coisas que são importantes para a empresa, porque no momento da entrevista, em algum momento você vai ser perguntado por isso e também você está sendo avaliado se você tem também os valores dessa empresa. E isso é muito importante para nós recrutadores que trabalhamos com isso, Nós queremos pessoas que estejam preparadas para entrar na nossa empresa e que tenham os mesmos valores dela. Então, isso é muito importante. Tenha na ponta da língua conhecimento sobre a empresa. Bom, chegou a hora da entrevista, então esteja preparado. Seja bem pontual. Se a entrevista for ocorrer de forma online, por uma videochamada, teste antes o programa que vocês vão utilizar. Skype, Zoom, Hangout, É muito importante que a imagem esteja funcionando e também o som. Um ponto muito importante também é a educação, é a cordialidade. Porque desde o momento que você chega para ser entrevistado, você pode estar sendo avaliada por outros funcionários ou pela secretária, por alguém que está te recebendo nesse momento. Quando chamado pela recrutadora, pela entrevistadora, deseje bom dia, boa tarde, seja cordial também. Quando for entrar na sala, olhe ela nos olhos, cumprimente, Chame pelo nome. Isso vai gerando conexão. E a conexão é muito importante na hora da entrevista. Se você gerar conexão com a entrevistadora, com a recrutadora, 50% já está andado. E aí, começou a entrevista efetivamente. Geralmente, nós recrutadores utilizamos como se fosse um funil. Então, a gente faz perguntas mais amplas e vai afunilando os assuntos para, enfim, chegar ao final da entrevista. Então, geralmente, as primeiras perguntas são: me fale sobre você, se apresente, me conte quem é você, me conte quem é você, João, me conte quem é você, Maria. Então, eu vou deixar algumas dicas aqui para você falar sobre você da melhor maneira possível. A primeira dica que eu deixo é: coloque emoção na sua história. Conte a história com vontade de contar a sua história, com sentimento, porque nesse momento também vai gerando conexão com a recrutadora. Segunda dica que eu deixo aqui é:
seja objetivo. E aqui eu vou ensinar uma técnica muito utilizada para você contar os seus resultados nos antigos empregos, ou para quem nunca trabalhou, os resultados que atingiu durante a vida. É uma técnica chamada STAR, estrela em inglês. S, situação. T, tarefa. Então aqui você vai contar quando ocorreu a situação, né? E o que você fez diante daquela situação. O A de ação. Qual ação foi tomada no momento que você precisava atingir o resultado? E por último, efetivamente o resultado, que é contar como você atingiu o resultado diante daquela tarefa proposta. E a última dica é: sempre termine alguma coisa que você está falando, apresentando, com algo positivo. Assim você gera um gancho para o recrutador fazer outras perguntas, né, que sejam positivas, que seja focado em resultado. Porque se você acaba com algo negativo, por exemplo, em demissão, o recrutador vai perguntar: mas por que você foi demitido? Né? E aí você vai ter que contar alguma outra história que talvez não venha ao caso durante a entrevista. Então sempre termine a sua fala com algo positivo. E agora, a última e mais importante dica. É possível prever o que o recrutador vai perguntar. Nossa, mas como, né? Lembra que eu falei que é importante estudar sobre a empresa? Missão, visão e valores da empresa, o que é importante para aquela empresa? Pegue essas informações e trabalhe perguntas em cima dela, porque vão ser feitas perguntas relacionadas a ela. Por exemplo, se a empresa tem como principal valor comprometimento, vai ser feita alguma pergunta sobre comprometimento. E lembre-se, nós não fazemos perguntas com a resposta seja sim ou não, mas sempre perguntas que permite que o candidato fale mais sobre a situação e conte mais sobre a situação. Então, se o valor é comprometimento, ela vai fazer uma pergunta assim: me conte uma situação que você foi comprometido. Me conte uma situação que você realmente vestiu a camisa da empresa. Por quê? Diante da sua resposta, ela vai ter a informação de se você é comprometido ou não. Então essa é uma dica muito importante, é uma dica que se você tiver isso na ponta da língua, você vai se sair bem. E para finalizar esse vídeo, eu queria deixar duas coisas muito importantes. Primeiro, seja verdadeiro. Nada de inventar histórias, de buscar situações que vai deixar a sua história mais bonita. Não, seja verdadeiro e muito autêntico. Fale o que realmente aconteceu, quais os resultados que realmente você atingiu nos antigos empregos ou da sua vida, caso você ainda não tenha trabalhado. E por último, treine bastante antes de ir para a entrevista. Não vá despreparado, pois isso pode te fazer perder uma grande oportunidade. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e as utilize quando chamado para o processo seletivo. Então é isso. Um beijo e tchau!